Fala, parceria! Vamos então para o último vídeo do combo de cartografia, certo? Chamei essa aula de cartografia 2 para colocar algumas questões que tinham faltado aí. Assim como também faltou um acento em temático. Vamos lá! Eu queria começar a aula falando de dois tipos de mapas. Um tipo de mapa você trabalha a sua vida inteira, eu só vou dar um nome para ele, que são os mapas temáticos ou cartogramas. Pessoal, cartograma é um mapa que tem o objetivo de mostrar uma informação e ela pode ser mostrada de diversas formas. Aqui eu fiz um rascunho do mapinha do Brasil, como se fosse um mapa de climas, onde cada cor representa um tipo climático. Você já cansou de ver mapas assim ao longo dos seus estudos. Da mesma forma que você tem um mapa de vegetação. São cartogramas feitos com cores. Se você já viu um mapa de densidade demográfica do Brasil, aonde tem a maior densidade está mais escuro, aonde tem a menor densidade está mais claro, também é um cartograma, feito por gradação de cores. Você deve ter visto também mapas que é com pontinhos, quanto mais pontinhos, maior daquele objeto de estudo, maior daquilo que o mapa quer mostrar, quanto menos pontinho, menor. Isso são formas de cartogramas, o que nós chamamos de mapas temáticos. Depois vem anamorfose, que é a negação da forma. Anamorfose é um mapa distorcido propositalmente para elucidar alguma característica. Eu vou colocar uma imagem na tela agora, que é uma anamorfose de população. Então, o que é a distorção que aparece? Presta atenção. Os países com maiores populações, eles vão aparecer maior do que eles realmente são. Dá uma olhada na China, dá uma olhada na Índia. E os países que têm pequena população vão aparecer menores do que eles realmente são. Dá uma olhada na Austrália e no Canadá, certo? Esse é um tipo de anamorfose. Vareta, dá para fazer anamorfose com o quê? Com o que você quiser. Eu já vi anamorfose, por exemplo, de consumo. Aí Estados Unidos e Europa, Japão aparecem grandões, a África aparece pequenininha, bem quase que um risquinho, a América Latina aparece bem menor. Eu já vi também o mapa do Brasil em forma de quadrados dos estados. E era assim, o PIB dos estados. Então São Paulo tem o maior PIB, aparecia grandão. Roraima tem um PIB pequenininho, aparecia um quadrado bem pequenininho. Então são formas de distorções propositais para elucidar uma característica que é aquela que o mapa se propõe a mostrar. Tranquilo? Vamos lá. E agora, para fechar de vez a cartografia e a tecnologia. Comentei na outra aula que hoje a gente usa satélites e drones. E cara, isso aí ajudou demais. Hoje você consegue ter vários tipos de informação, inclusive multifatorial, assim, então você consegue ter várias camadas de informação de uma mesma imagem. O cara consegue ver áreas de construção e áreas não construídas associado com áreas de risco de desmoronamento e várias questões. Então, quando a gente hoje faz essas medições, é tudo por satélite. Como é que o cara mede o tamanho do desmatamento da Amazônia e do Pantanal? Satélite. Como é que o cara faz para hoje medir até o tamanho de propriedades? Satélite. Certo? Tudo hoje vai baseado em satélite e em drones. Eu moro em Campinas e aqui na cidade ao lado, Valinhos, a prefeitura 2 anos atrás sobrevoou com drones, olha isso, sobrevoou com drones principalmente as regiões de chácara. Por quê? Porque o IPTU você paga por área construída e as pessoas construíam e não falavam para a prefeitura. E a prefeitura fez isso para poder, com essas imagens captadas pelo drone, trazidas para um centro de informação, poder aumentar o IPTU dessas pessoas. Então o drone usado até pelas prefeituras. Graças aos satélites a gente tem uma precisão muito maior. Por exemplo, falávamos que o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, antigamente dizíamos que ele tinha 3.014 metros, se eu não me engano, 3.016 metros. E isso era uma medição feita antigamente por variação de pressão atmosférica. Porém, com os satélites, os GPS e tudo isso acontecendo, nós medimos de novo via satélite e vimos que ele tem só 2.996 metros. Isso aconteceu com vários pontos extremos de vários países. Quando você mediu eles por satélite, eles tiveram uma mudança aí ligeira na sua altitude. Falando de cartografia e tecnologia,
começou a aparecer em algumas provas falar de sensoriamento remoto. Pessoal, o nome, ele mais assusta do que ajuda, mas sensoriamento remoto é muito simples. Você tem um controle remoto? Um controle remoto te possibilita controlar a televisão à distância, certo? Beleza? O sensoriamento remoto é a mesma coisa. Ele possibilita a coleta e análise de dados à distância. Como que ele funciona? Os raios solares atingem as diversas superfícies da Terra. Tem um conceito chamado de albedo. Albedo, a gente fala isso em clima, é a capacidade de reflexão de raios solares de cada tipo de superfície. Ao você ter os raios solares atingindo e sendo refletidos, os satélites têm uma capacidade de distinguir todos os tipos de superfície. Dependendo do albedo que ela tem, a coloração da superfície já é capaz de modificar. Então ele consegue pegar todos esses dados e mandar para uma central de informação. A gente chama isso de Sistema de Informações Geográficas, o famoso SIG. E ele capta, recebe, analisa e gera dados a partir daí. Quer que eu te fale baseado numa questão que caiu do Enem? O que acontecia? O cara cavava para ver a umidade do solo e aí ele tinha que pensar como ele faria irrigação. Olha como funciona hoje. O cara tem as informações via satélite, ele manda as informações de como está o solo, ele tem algo enfincado que capta a umidade do solo, envia essas informações por satélite, que envia para um centro, sei lá, numa universidade, que analisa a questão meteorológica. Então o cara sabe o que você está plantando, quantos dias já foram do plantio, quanto vai chover naquele dia, naquela semana, o quanto você tem de umidade no solo e o quanto você precisa irrigar. E aí, esse central de informação manda para o cara do dono da fazenda exatamente o que ele precisa fazer, quando não, controla daqui o sistema de irrigação. Olha aí o sensoriamento remoto sendo utilizado na agricultura. Então, é extremamente importante e muita da coleta de dados acontece assim. E para fechar essa aula, o famoso GPS, o Sistema de Posicionamento Global. O GPS que a gente usa é um sistema de localização criado pelo Departamento de Defesa americano que se baseia em 24 satélites em 6 órbitas diferentes, mapeando praticamente todo o globo. Isso foi criado para a guerra, galera. Foi criado pelos militares dos Estados Unidos e depois trazido para uso comercial. Primeira coisa que eu quero te falar é que ele não é o único sistema, tá? A França tem um, a Rússia tem um, a China tem um sistema de localização parecido com esse. Mas o que a gente usa popularmente é o GPS. Você usa ele no seu Google Maps, no seu Waze, no seu carro. Vocês lembram da época que você tinha que comprar os aparelhinhos de GPS? Cara, o GPS ele trabalha nada mais nada menos com aquilo que a gente falou nas primeiras aulas, com latitude e longitude. Ele capta a sua latitude e a sua longitude, ele capta a latitude e a longitude de onde você quer chegar e ele tem na sua memória o traçado das ruas, das ruas das cidades. E aí ele traça para você uma rota, mas a base dele é a latitude, longitude e também altitude. Ele também consegue pegar altimetria. Olha que legal, eu faço corrida de rua e esse relógio aqui, fazendo propaganda gratuita, é um Garmin. Quando eu saio para correr, ele capta por latitude e longitude a distância que eu corri, com isso ele consegue ficar dando a velocidade que eu estou correndo conforme eu me desloco e no final do treino ele me dá o meu ganho de altimetria e um gráfico de altimetria, falando o que eu subi, o que eu desci. Então tudo isso hoje num relógio. O que era muito tempo atrás sendo usado apenas para questões militares, foi trazido para uso particular, foi trazido para uso comercial e hoje faz parte da nossa vida. A gente praticamente não anda nas ruas, principalmente nas grandes cidades, sem utilizar algum aplicativo de GPS, certo? Com isso fechamos o bloco de cartografia. Começamos lá falando de paralelos, meridianos, passamos por fuso horário, por escala nas aulas que eu trouxe lá do YouTube para usar uns efeitinhos mais bonitos e chegamos até aqui no GPS, no sensoriamento remoto. Parabéns por finalizar esse bloco, faça os exercícios e tamo junto, bora pra facu!